Olá pessoal, vamos aprender a fazer um cartão de Dia dos Namorados usando a técnica da aquarela? Vamos lá! Então a gente vai estar fazendo aquarela. Para isso a gente vai precisar então de tinta aquarela, que pode ser guache, pode ser qualquer tinta à base de água, tá? O mais importante aqui que a gente vai precisar é de um papel especial para aquarela, né? Por que esse papel especial? Porque ele vai receber melhor a tinta da aquarela e porque como a gente quer fazer um cartão, é interessante que seja um papel mais rígido, né? Um papel mais resistente. Então eu estou usando aqui um papel de gramatura média, tá? 300 miligramas, especial para aquarela. O papel de aquarela ele tem um lado mais texturizado e um lado liso. A gente vai escolher o lado de acordo com aquele que a gente acha mais interessante. Eu gosto de usar o lado rugoso. Para a gente fazer o cartão, a gente tem duas opções aqui. A gente pode estar usando a folha inteira ou a gente pode cortar ela no meio para fazer cartões menores. Aqui tem um exemplo do cartão cortado no meio. Tá, é a folha inteira, foi cortada. E aqui a gente tem um feito com a folha inteira, tá? Só dobrado. Então aqui para ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer na folha inteira, mas aí vocês fazem o tamanho de acordo com o que vocês acharem melhor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou marcar a dobra, eu vou marcar o meio do papel. Então para isso eu preciso saber qual a dimensão dele. Então a régua, vamos medir aqui. Essa folha que eu estou usando, ela tem por volta de 30 centímetros. Então a gente vai marcar a metade, que é o 15. E agora eu vou fazer uma marca aqui para a gente vincar o papel. Eu vou usar um canivete meio cego aqui, tá? Não usem uma lâmina afiada, porque senão vocês vão cortar a folha no meio. Vocês podem estar usando a ponta de uma caneta que não funciona, ou a própria ponta do lápis, aqui vai ficar marcado, né? Eu gosto de usar uma lâmina cega. Então, passo aqui. Tá? Como está bem cego, eu passei 2 vezes aqui, ele não vai cortar o papel. Marquei. A dobra já está aqui definida. Tá? Então a gente vai ter aqui a parte de fora do cartão e a parte de dentro do cartão. Tá? Então a pintura vai ser feita no lado de fora. Primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a pintar, eu vou preparar a moldura dele. Eu vou proteger a borda do papel para que a tinta não pegue nele. Eu vou usar uma fita crepe. É interessante vocês experimentarem várias marcas de fita, porque algumas fitas colam mais forte do que outras, né? As tintas que tem muita cola, que são muito fortes, elas acabam rasgando na hora que a gente vai tirar. Então, optem sempre por aquelas fitas que não grudam tanto, não dão tanto trabalho para tirar. Eu vou usar aqui uma fita larga para proteger, então, aqui a parte da dobra. Eu vou usar ela inteira. Vou deixar por volta de 1 centímetro de borda. Aqui nas partes menores, se eu estiver usando a fita larga, eu posso cortar ela no meio para aproveitar melhor. Se a gente estiver usando uma fita fina também, eu posso usar uma outra folha de papel aqui, junto com a fita, para proteger a parte de trás do cartão que a gente não quer que pinte. Tá? Então aplicou a fita, passa o dedo para ela ficar bem rente, bem justa no papel. Tá? E agora a gente vai iniciar a pintura. Então esse primeiro que a gente vai fazer vai ser um degradê, tá? Como esses cartõezinhos aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar uma primeira camada, a gente vai aplicar uma primeira demão de tinta bem aguada, só para marcar o papel, para não ficar branco, né? Para na hora que a gente tirar a fita, ele dá esse efeito, né? Então tá ok. Bastante água, pouca tinta. E a gente vai aplicar no papel, então, com pinceladas longas e vai vir puxando aqui. Tá? É bem parecido com a técnica do lavis. Mas aqui a gente vai passar só a tinta aguada. Agora, enquanto a tinta ainda está úmida,
a gente vai vir aqui, ó, e vai puxar um pouquinho mais de cor. Vai intensificar esse magenta. Bastante água ainda, mas mais tinta do que na primeira pincelada. É bacana, gente, a gente espalhar bem para que a aquarela não fique empoçada, né? Porque se ela empoçar, ela pode entrar por baixo da fita, pode dar uma série de problemas. É bacana também a gente ter à mão um paninho ou um papel absorvente para a gente tirar o excesso de tinta, principalmente aqui nas bordas. Tomando cuidado para não forçar a fita, para ela não levantar, porque se a fita levantar, a tinta vai entrar por baixo dela e vai borrar. Então, ó, tirei o excesso. Tem que ser rápido isso, tá, gente? Não pode secar aqui a aquarela. Então, enquanto ela ainda tá úmida, agora eu venho, ó, pego mais tinta, uma quantidade ainda maior do que na segunda vez. A gente vai fazendo aqui, ó, de uma forma que ela vai ficando cada vez mais intensa. Se a tinta empoçar num canto, por exemplo, aqui nessa borda, que ela tá um pouco mais empoçando, você pode vir com o papel bem rente, assim, pode até passar um pouquinho da fita para que ela pegue lá aquela tinta que está empoçada, tá? Não pode exagerar, não pode colocar o papel absorvente em cima do papel de aquarela, né? Mas a gente pode encostar de leve assim, que ele tira sem manchar. Então, novamente, continua com a mesma lógica, a gente vai colocando mais tinta aqui. Tomando muito cuidado, gente, com a parte do papel que a gente não quer pintar, para não borrar ela, tá? Eu posso colocar uma outra folha por cima, posso fazer uma máscara para proteger ela. Então agora, ó, ainda mais pigmento, a tinta vai ficando cada vez mais saturada. E assim vai. Quando a gente está trabalhando com a tinta muito aguada assim, a gente tem que tomar um cuidado especial para não deixar ela em excesso no papel. Tá? Então, caprichem no pigmento, mas não carreguem muito o pincel com água. Se acontecer, né, como aqui, né, que a gente tem a tinta um pouco mais empoçada, papelzinho absorvente ou um paninho, pega pela beiradinha. Aqui que ficou mais empoçadinho, ó, eu posso invadir um pouquinho o papel, não muito, porque pelo próprio efeito da capilaridade, né, o papel vai agir como uma esponja e vai puxar essa água. Então, ó, agora com o Lavis já pronto, a gente vai colocar alguns pontinhos de cor para dar uma impressão um pouquinho mais interessante. Aquela primeira parte que a gente pintou, nesse momento ela já vai estar seca. Tá? Então a gente vai pegar com um pincel um pouco mais fino, vai pegar uma quantidade de uma cor mais escura, eu vou usar o azul aqui, e a gente vai aplicar pontinhos da cor só nas áreas onde o papel está úmido. Tá? Se eu colocar na parte que está seco, vai ficar uma marca dura. Quando eu aplico onde ele está úmido, ó, ele dá o efeito aquarelado, a tinta se espalha. Tá? Então a gente vai criar aqui alguns pontos azuis na área úmida. Se tiver empoçado, não façam isso na área empoçada. Né, vem com o papelzinho, tira aquele excesso de água, aplica só onde está úmido mesmo. E agora a gente espera secar e remove as fitas. Então, enquanto a primeira aquarela seca, a gente vai fazer uma segunda técnica aqui, que é a aplicação da tinta da aquarela no papel já previamente umedecido. Para isso, então, é bacana a gente fazer uns desenhos aqui. Como é pro Dia dos Namorados, eu pensei de fazer alguns corações, tá? Posso desenhar à mão livre ou posso usar moldes, tá? Esse molde é simples, a gente faz com papel mesmo, recortado, né? Eu dobrei ele, recortei meio coração e a gente tem então o molde positivo e o molde negativo. Esse molde não vai ser usado para pintar, a gente vai usar ele só para desenhar, tá, gente? Então, ó, coloco sobre o papel, risco o formato do coração. Um risco bem leve, tá, gente? Que no final, se possível, a gente vai apagar esse risco de lápis para ficar só a aquarela.
Então, com o desenho já riscado no papel, eu vou vir com o pincel só com água e vou preencher esse desenho só com a água, tá? Respeitando bem o contorno do desenho. Deixar bem úmido, não é para deixar encharcado, tá, gente? Tomar cuidado para a água não escorrer pelo papel. É importante na aquarela a gente trabalhar com o papel sempre bem deitado numa superfície horizontal, evitar fazer aquarelas com papel inclinado, numa prancheta inclinada ou coisa do tipo, porque a água ela escorre mesmo. E aí então, com os contornos e o preenchimento feitos, a gente vai vir agora, pode ser o mesmo pincel, ó. Vou pegar pequena quantidade de tinta e vou pincelando aqui, ó, jogando uma pequena quantidade, tá? Pego aqui, faço uma misturinha, pego uma outra cor e vou colocando a tinta já na água. Vocês vão ver que a água vai fazer com que ela se espalhe. Vocês vão ver que algumas cores se espalham mais que outras. Então o azul é um pouco mais contido, o amarelo ele abre mais, tá? E as misturas de cores vão levar em consideração as características de cada uma. Então quando eu misturo aqui amarelo com magenta, eu vou ter um tom alaranjado, vai ter a força do vermelho e vai espalhar fácil como o amarelo, tá? Aqui é bacana que a gente faça uma coisa bem abstrata, tá, gente? Porque como o papel já está umedecido, não dá pra gente ter muito controle. Não vai conseguir contornos muito precisos, além do contorno do coração, né, que a gente fez antes. Eu vou deixar esse aqui, então, dar uma secadinha, depois eu vou voltar a interferir nele, mas enquanto ele vai secando, eu vou fazer o outro coração. Então, novamente, só água. Não tem problema se a água tiver um pouquinho já turva assim. O importante é que ela não esteja muito escura. Se vocês verem que tem uma película de água, então é melhor a gente tirar o excesso. Uma boa forma é, com o próprio pincel, eu tiro o excesso de água que tem nele, deixo ele bem seco e volto com ele aqui, ó, sugando o excesso de água. Que a gente quer o papel úmido, não encharcado. E novamente, então, a gente vem aplicando as cores aqui. Ó, aqui a tinta acabou dando uma empoçada. Então eu faço isso, tiro o excesso de água do pincel, venho com ele aqui, ó, eu encosto só a pontinha do pincel, ó, que ele já vai absorver a água, tá? Não pressione o pincel, porque senão ele vai puxar a tinta também. Agora aqui que a gente já tem uma base pronta, a gente pode vir com um pincel menor e com a tinta um pouco mais concentrada, ó, eu pus pouca água, estou pegando bastante pigmento, a gente vem e faz também uns pontos. Da mesma forma como na outra técnica, onde o papel está úmido. E agora a gente deixa secar para fazer a finalização. Então, enquanto os corações vão secando, a gente vai voltar no primeiro aquarela que já está razoavelmente seca. Tá? Ela vai estar um pouco úmida ao toque ainda, então a gente tem que tomar cuidado para não esfregar muito ela. Mas para a gente tirar a fita e fazer a finalização já dá. Então, ó, a gente vai tirar a fita com bastante cuidado, tá? Para que ela não rasgue o papel. Se ela começar a puxar o papel, a gente pega e puxa ela pelo outro lado aqui com bastante cuidado, devagarzinho. Remove. Então, ó, a própria fita, ela já cria uma moldura para a imagem, tá? Como esse aqui ainda está um pouco úmida, não dá para a gente fazer nenhuma intervenção ainda muito forte nela. Ainda bem que eu tenho essas outras aqui que já estão prontas, estão bem secas. Aqui a gente pode escrever uma frase, uma palavra, né? Como é para os Dias dos Namorados, fazer uma aqui, tom sobre tom.
Aqui eu usei a mesma cor, mas eu posso estar trabalhando com outras cores também. Posso ver com... Isso aqui a gente pode fazer com canetinha, tá? Com canetas de feltro, uma coisa que seja mais confortável para escrever. Escrever com pincel é um pouco complicado. Quem tiver prática aí, pode arriscar. Quem não quiser arriscar, pode ir para as canetinhas. A gente vai criar aqui um sombreado para destacar esses corações, para dar um efeito de tridimensionalidade. Então eu vou fazer uma cor neutra aqui, tá? Quem tiver cinza, marrom, pode estar usando aí pronto. Eu vou misturar as cores primárias aqui até conseguir um cinza neutro. Então eu fiz aqui um cinza, eu vou trabalhar com ele mais aguado. E eu vou fazer um contorno aqui, ó, só na parte de baixo dos corações, ó. Bem rente. Ficou muito forte. Tá. É importante que seja só de um dos lados, para dar esse efeito de profundidade. Não contorne o coração inteiro, porque senão vai ficar um contorno grosseiro. Então é isso, gente. Esses são os efeitos, então, a gente consegue fazer com o Lavis e com a aplicação da tinta sobre o papel previamente úmido. Tá? Aí vocês podem escolher então o que vocês querem acrescentar, né? Escrevam um texto bacaninha na parte de dentro, né? Na capa, se quiserem incluir um desenho, né? Se quiserem escrever mais alguma coisa além do desenho, aí é com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado então dessas dicas. Feliz Dia dos Namorados e até a próxima!